GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas, depressão, ansiedade, pânico. Que dia especial, como todos os outros, né? Estamos aqui com uma convidada que veio para continuar aquilo que a gente não deixou ela fazer, na verdade. Atropelamos e com muito orgulho nós temos a nossa amiga, daqui a pouco ela vai se apresentar. E Bernardo agora, uniformizado. Você vê? Chique. Eu também Fabi, tô uniformizada. Tá uniformizada, Brasilzão. mas hoje ela veio fazer dar um brilho maior, que ela já brilha, né? Então ela veio brilhar um pouco mais. Não sei se consegue, porque tanto brilho que ela já tem, então já tá aí, fazendo a parte dela. E o Marcelo Vilas Boas aqui, não tô nem vendo como sempre, né? Mas tudo bem, a gente está fazendo a nossa parte. Eu queria começar os nossos trabalhos antes de fazer oração, agradecer o Rodrigo da CMG. Rodrigão, muito obrigado pelo apoio. É importante sempre falar dos apoiadores, porque muitos outros apoiadores estão chegando e mostrar que o trabalho acontece. Hoje o Rodrigo está lá, ele trabalha com descartáveis, sabe, né? Você sabe que ele trabalha com descartáveis, né? Nosso amigo. Ele tem a loja de Guarulhos, na Avenida Guarulhos, ele tem lá no Carrão. Cara, a equipe de trabalho deles, o pessoal que atende, nossa, CMG, muito obrigado pela sua colaboração, pela participação. Está no nosso site, está nos nossos materiais de divulgação, né? A gente tem um material novo que a gente está divulgando aqui. Então a Paulinha, que você já sabe, né? Isso. E se quiser abanar, ó, ele além de ajudar, ele abana também. E a gente tem os nossos colaboradores aqui. O Rodrigo está aqui com a gente também. Dá para chegar uma aproximadinha aqui, ó. Só uma puxadinha aqui. Sei que vocês não vão ver direito e tal, mas ele está aqui com a gente, ó, né? Junto com os outros patrocinadores, né? E também agradecer muito o Rodrigo da Revista Reação. Nós estamos aqui na Revista Reação, já estamos na segunda. Na verdade, para nós é a segunda, mas a dele já tem 25 anos. Rodrigo, muito obrigado pelo apoio. Esse apoio do Rodrigo está estreitando muita coisa boa, muita gente está seguindo ali. Ele tem um programa da TV Reação aqui no YouTube. Então, todo dia, de segunda a sexta, né? Ele faz lá o trabalho social dele, que é indicar, que é mostrar para as pessoas com deficiência os seus direitos. Tem palestras lá, tem, aliás, entrevistas, né? Eu já fiz uma entrevista com ele lá, foi fantástico. E sempre que termina o programa, ele passa lá o nosso material. Assim, para nós é muito orgulho de estar rede nacional dele lá no Brasil todo, participando com ele. E está crescendo bastante. Nós também agora lançamos, corta aqui de novo, Ian, só para mostrar o selo, que agora já é realidade, né? Nós estamos com o nosso selo de apoiadores, apoiadores do GapDep, né? Somos apoiadores. Esse material a gente já está na parte comercial, na parte corporativa, divulgando e trazendo novos colaboradores, o pessoal que está ajudando a gente. Nós estamos com a nova sede, que é na rua Cantagalo, 753 do Tatuapé. Tem aí, né, Ian? A nova sede do legal. Está em vias aí de terminar, estamos com alguns colaboradores, muita gente ajudando, Fabio, muita gente trazendo material lá, a gente está fazendo isso com muito carinho. Vamos ter 4 espaços lá, além da parte comercial, a parte social, né, onde a gente organiza as palestras, organiza esses contatos. Vamos ter 4 salas de atendimento, ainda bem simples, bem tranquila, mas dá para a gente começar. Nós vamos fazer uma parte ali social, que é o intuito do nosso trabalho, né? Convidando as pessoas que estão aqui, que sempre vêm, que vão estar participando com a gente, para usar o espaço também, para também doar um pouco do tempo delas, atendendo as pessoas, que a demanda que a gente tem na sala é bem grande, né? Vou falar um pouquinho disso hoje também, que é importante. As nossas salas de acolhimento hoje, as salas que já são salas pilotos. A primeira é no Tatuapé, a segunda é na igreja, no Tatuapé, no SEI Gabriela Duarte. A segunda é na Igreja São Pedro Apóstolo, nas dependências da Igreja na Penha. A terceira, que está funcionando bem pra caramba, é na Igreja Nossa Senhora do Belo Ramo, na Vila Matilde. Esses 3 salas de acolhimento são que a gente está trabalhando com mais força, porque a gente está levando pessoas lá para aprenderem o trabalho, para levar a abertura de novas salas, que vocês vão ver no decorrer do tempo aí. Temos salas na Cidade Tiradentes, estamos para abrir mais uma bem importante lá. Nós estamos com sala na igreja evangélica, que fica na Zona Sul, e uma na Zona Norte. Então nós trabalhamos com todos os tipos de lugares, nós não fazemos acepções de pessoas, nós não estamos aqui pregando religiosidade, sim, espiritualidade, né?
O livro continua aí no site, continua fazendo os trabalhos. Nós vamos ter agora uma campanha bacana. Vamos ter uma tarde de autógrafo muito legal no Shopping Global, com convite do senhor André, da doutora Andréia. São grandes colaboradores, pessoas que nos ajudam desde o início. Muito obrigado. Vai ser um evento bem bacana, onde a gente vai poder, além de estar fazendo a divulgação do livro lá, são 74 lojas de carro, estamos estreitando uma parceria ali com cada uma delas. E nesse evento que nós vamos fazer lá, nós já fizemos um lá, dessa vez se a gente conseguir acertar a agenda deles, vocês vão conhecer a Fabi lá, vão conhecer o Bernardo, Simone já todo mundo conhece lá, quem sabe a gente chama a Paula também para fazer os socorros lá de quem passa mal, quem estiver lá com a gente. Então essa é a chamada, é toda a campanha do Gap Dep, né? As salas estão crescendo, a sede está para acontecer e é isso. Também temos aqui na caneca do Bernardo aqui, ó, o apoiador, o Mávila, que é um grande apoiador nosso, Mávila Produções Artísticas, Vilano, Júnior, são pessoas fantásticas. Eles são um dos colaboradores que estão ajudando a gente a montar o nosso espaço lá, junto com o Espaço Over, que eu não posso deixar de falar nunca. Ian, grande Washington, que hoje ele está lá na Bahia. Não é o Washington dos Tchan, não. Ele é o Washington que está lá na Bahia mesmo. É o nosso Washington que está lá. Não é o compadre, não. Não, ele é o camarada, é o nosso amigo. Muito obrigado pela oportunidade de sempre. A gente tem uma parceria com eles muito forte. O Espaço Over está à disposição de você que precisa fazer um podcast, que quer fazer, divulgar a tua empresa, quer vir aqui fazer. Não precisa nem fazer com a gente. Se quiser fazer com a gente, tudo bem. Mas você pode arrumar o espaço aqui, a gente consegue ceder, alugar o espaço para você aqui, fazer o teu trabalho, divulgar a tua empresa, fazer treinamento, fazer vídeos para levar para o teu trabalho, tá bom? Então, essa é a parte corporativa do Gap Dep. E agora, para começar, a gente vai para a nossa oração. Tudo bem para vocês? Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Gap Dep, grupo de apoio a pessoas, www.gapdep.com.br. Tem o meu telefone novo, que é o do WhatsApp, que eu não sei, o Ian deve saber, para aparecer por aí, porque eu ainda não decorei, tá por aí. No Instagram agora, a gente está usando o grupo.gapdep. O Marcelo Vilas Boas Vilas, que era o que eu tinha muito mais contatos, que eu tinha todo o nosso trabalho desde lá do início. Ele foi subtraído, né? Mas tudo bem que a gente está recomeçando, já está começando a ter os seguidores de volta. No Facebook continua o mesmo. Então, tentaram atrapalhar um pouquinho, mas eu acredito que isso me deu muito mais força para continuar. Aquele dia foi um dia difícil, eu fiquei na beira de perder tudo que a gente estava fazendo, e aí eu descobri que aquela força negativa eu consegui trazer ela uma força positiva, então eu usei aquela energia a meu favor. E, cara, a coisa começou e está indo cada vez melhor, tá bom? Tem muita história, tem muita coisa para falar, e hoje o dia é especial para... Como é que chama o tema? Essência feminina. Essência feminina. Eu, particularmente, conheço tudo desse assunto. Bernardo falou que conhece um pouco. A Fabi. Então, eu tô craque, mas deixar a Paulinha falar à vontade. O Ian também se manifestou lá. O Ian é um cara bem bacana. O Ian vai estar trabalhando com a gente também nos eventos. Vou ver se eu levo ele no dia do livro lá, para vocês conhecerem a figura. Vamos nos apresentar, Fabi. Fala a tua mensagem aí para começar, depois o Bernardo, depois joga na mão da... Fabi Fernandes, mentora, terapeuta comportamental e analista corporal. Eu quero aproveitar esse momento também para dar um recado, porque o Marcelo passou por esse hacker, por esse hater alguns dias atrás. E nesse final de semana aconteceu comigo, mas graças a Deus nada grave, porque eu já fui comunicando a galera através de um outro número de celular, mas eu quero deixar claro que o meu número comercial, que é o que vocês têm, eles não mudou. Se vocês receberem alguma mensagem falando que eu não mando mensagem pra ninguém, eu só respondo vocês quando me mandam mensagem. É isso. Bernardo, e aí? Bom, Bernardo... Você está confortável com essa camiseta aí? Não tá muito apertada, tá levinha, né? Não, tá leve. O Hulk. Pra ser um cara forte, de repente vai rasgar Tá, aí, né? tá Hulk boa. azul. Tá legal, tá tranquilo. Tô bonitão, né? Tô bonitão.
Sempre tá, né? Porque pra estar aqui com a gente tem que ter no mínimo, esses são os requisitos, né? Bom, Bernardo Rosa, como vocês sabem, hipnoterapeuta, mentor de propósito, numerólogo, terapeuta comportamental, e dentre outras coisas também que... leis universais e assim por diante. A mensagem que eu quero começar nesse podcast aqui é: vocês compartilhem, vocês divulguem, vocês levem essa mensagem adiante. E vai ser importante saber o que é a essência feminina com a Paula Ferreira. Não fiquem nessa questão assim, mas a essência feminina, eu sou homem, não vou nem assistir esse podcast. Não, isso é muito importante para você também. Tá bom? Fica conosco. Paulinha, manda a sua, como fala de você um pouquinho, esse sorriso maravilhoso que é o que mais importa pra gente. Dá até pra parar o programa agora, só com esse sorriso, vamos embora, acabou, já motivou, já fez o que tinha. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado não foi fácil chegar aqui por causa do trânsito e tudo mais, né? Eu sei que seu helicóptero não estava funcionando, você falou que estava com problema lá na hora de decolar, mas tudo bem, conseguiu. Veio, né? O jatinho. É que o aeroporto estava um pouco congestionado também, né? Mas deu tudo certo, né? Obrigado por você estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço, sabe, muito de coração estar aqui mais uma vez com vocês. Boa tarde a todos vocês aí também, minhas poderosas, meus poderosos, é claro, né, como eu chamo aí as minhas meninas. Me chamo Paula Ferreira, sou terapeuta de reprogramação emocional. Meu público-alvo aí realmente são as mulheres. Não significa que os homens não podem participar, porque também tem muita parte também aí para eles também. Sim. Inclusive, muitos maridos e namorados e noivos chegam aí através aí das mulheres, né? E tem uma participação muito boa. Eu percebo isso, às vezes, na minha caixinha de pergunta, né? Muitas vezes as mulheres não perguntam, mas os homens perguntam. Então, isso é um fator muito importante e positivo, né, com isso. Porque às vezes os homens, né, são tão assim muitas vezes mal vistos pelas mulheres, e eu percebo esse movimento às vezes diferente aí no meu perfil, né, eles ali mais interessados e engajados, né, em querer aprender, e isso é muito bacana, é muito gratificante. Quando você fala que são mal vistos pelas mulheres, em que sentido? Que entra aquela crença. Eu vou te fazer umas perguntas do meu lado aqui. Não, tudo bem. Fabi que manja você, mas eu vou fazer umas perguntinhas tipo público mesmo. Tipo... A responsabilidade é sempre minha, vocês estão vendo, né? Vai segurar o B.O. Mas como é esse significado disso? Porque entra muito na crença de todos os homens são iguais. Como que muitas mulheres tiveram muitos problemas nos relacionamentos. Isso tem toda, né, uma explicação de vivência ali, quando a mulher era criança ali na fase de 0 aos 7 anos de idade. Como que foi o relacionamento dessa mãe? Como que foi o relacionamento aí das tias, das amigas, conforme vão crescendo? Aí às vezes tem essa repetição também aí de padrão. E se nós formos aí um pouquinho mais a fundo aí também, tem essa questão também da uterina, né? O que a mãe recebeu durante ali, quando ela estava ali gestante. Como é que foi esse homem em relação à mulher no momento da gestante? E se nós formos um pouquinho mais a fundo, tem a questão aí das memórias genéticas. O que nós... Ancestralidade mesmo. Isso, ancestralidade. Como é que foi o padrão das mulheres nessa família? Então, assim, tem tudo isso que a mulher acaba trazendo, e ela cresce num sistema não muito bom, familiar, ela leva isso, né, adiante. E por isso que elas falam, né, que assim, o homem tá tendo essa visão, né, que o homem não presta, o homem é tudo igual, o homem é tudo, né, como elas falam, traste. Só que não, né, tem muitos homens que... Nós dois aqui não. Exatamente. Só que tem muitos homens, gente, né, que eles... Sim. Então, eles querem sim um relacionamento legal, bacana, né, quer ser o provedor aí da mulher. Mas tem muitas mulheres que não estão sabendo aonde procurar, aonde tá esses homens. E também entra aquela questão, né? Tipo, a homem não presta, né? Mas se você, homem não presta, você continua insistindo no homem que não presta, né? Vamos entender um pouquinho a mente das pessoas. É uma frase que todo mundo usa, né? Isso. É um conflito até legal, homem não presta, mas tem mulher também que não presta. É. Sim. É uma divisão muito interessante a gente colocar. Olha, eu já radiquei, homem né? e mulheres com falta de autoconhecimento. Olha que interessante uma pergunta, né?
a gente tem percebido em várias pessoas que a gente acompanha, essa questão da ancestralidade, né? De mulheres que acabam não tendo aquela recusa, tendo essa visão, que vai até antes da uterina, como você falou, que lá a avó sofreu esses maus tratos, a bisavó, e aquilo ficou, né? E veio, e hoje tem mulher que tem essa recusa, mesmo sem ter passado por trauma. Você contra muito disso, mesmo sem ter uma história, para falar, eu não sei por quê. Minha vida foi toda aberta. Então essa questão da ancestralidade, ela é um fator que você tem encontrado aí nesses caminhos? Tem mulheres que são solteiras, que assim, você vê que são solteiras, financeiramente estão bem, só que realmente tem essa visão de, não tem homem para mim. Né? Às vezes até querem um relacionamento, mas devido às crenças que carregam, justamente por isso, por conta muitas vezes das memórias genéticas, né, e do que viu quando era criança, né, dos relacionamentos em sua volta, acaba levando esse estigma dentro de si. Então, assim, aí ficam sozinha, vão procurar muitas vezes homens em lugares errados, né, aí por isso que vem aquela história acreditada, eu tenho o dedo podre para homem. Meu Deus. Né, então, assim... Meu Deus. Mas eu queria um pouquinho mais além. Questão da criança até ali, beleza, ela traumatizou, viu? Você já teve casos das pessoas que não tiveram esse problema, que aí vem lá da ancestralidade mesmo, de outras gerações que sofreram, e ela nasce já com essa tendência, já teve esse tipo de situação, porque ela tem uma infância maravilhosa, tudo maravilhosa, mas chega ali, não gosto, mal. Você já percebe, já trouxe esse trauma bem lá de trás? Bem lá de trás, trava, fala assim, olha... Pode ser uma repetição de padrão também? Porque, sim, por exemplo, não teve o trauma, sim, mas a história lá da linguiça que a gente estava falando exatamente, aqui, a Bisa viveu, a avó, a mãe... Porque corta a ponta da linguiça. Isso, e aí passa pra filha. Porque tem essa uma repetição que você fala, Fabio, eu até pergunto, a repetição não de tem quando trauma. você viveu na Bisa, você viu a Bisa fazer uma coisa, né? Mas quando você nunca viu, e veio tem da o Bisa, não vem comportamento. mais depois da Bisa, Tataravó. sei lá quem, né? De lá, que veio lá de trás mesmo, né? Isso, porque a porque- gente Sim. não tem, ela não teve a repetição, mas ela não teve O contato. um segundo de vivência. O contato é o que nós chamamos Para de, que de nós memória homens, genética. para que nós homens possamos entender algumas coisas que as mulheres falam. Então, da onde veio Eles não isso? meu irmão? entenderam que Até não mesmo dá pra quando- entender Não a dá pra mulher. entender. Quando a gente fala sobre a questão genética, né? Genética. Por exemplo, assim, a gente tem outros... Fabi tem as formas de terapias. E quando a gente entende, por exemplo, genética, essas coisas de ancestralidade, o que a gente puxa desde os nossos homens primitivos? Sim, Entendeu? Então, vem lá da Já vem lá vem dali, né? crescendo. todo o padrão que a gente Já tem essa situação, A né? gente se comporta em certas coisas como seres animais, lado primitivo. Então, assim, esses pequenos padrões que ele está citando aqui são esses padrões que vão vindo também se repetindo dentro de um quadrado de famílias, né? Sim. É. E isso é muito interessante, né? Quando eu brinquei aqui, e é verdade, eu brinquei. Quando a brincadeira gente- tá no fundo, Uma é cara- verdade. O cara falou assim, né? O gênio chegou lá e falou assim, descobriu o gênio. Falou, gênio, eu quero uma ponte que sai aqui do Rio e chegue lá na África. Eu falei, pô, que loucura, né? Logística pra essa ponte. Você quer atravessar o oceano, meu? Pede outra coisa, meu. Falei, então eu quero entender as mulheres. Ele falou, a ponte pode ser de uma mão só? Que palhaçada! Joguei aqui pra botar fogo na conversa. Você viu que Então, legal? Sim, inclusive, recentemente, eu atendi uma moça, ela financeiramente bem, bonita, teve uma infância bem, e conforme que eu fui conversando com ela, né, eu fui puxando, ela falou assim, mas quando chega no relacionamento eu travo, eu não me sinto segura, eu sinto um vazio, eu tenho dúvidas, eu não sei o que acontece. E conforme que eu fui trazendo, que eu fui puxando, fui, aí eu falei assim, olha, cheguei na conclusão, eu falei assim, memórias genéticas, porque aí eu comecei a perguntar, como é que foi a mãe? Sim. Aí da mãe, como é que foi a avó? Né? E a avó dela é viva ainda, eu falei assim, eu quero conversar com a sua avó. Ela não entendeu. Né? Ela falou, mas por que você quer conversar com a minha avó? Eu falei, traz um dia, ela. Né? E quando eu conversando com a avó, eu falei assim, como é que foi a sua mãe, a tataravó? Você Como foi o conseguiu relacionamento? indo lá, eu se fui. rolasse uma bisavó, então... Uma bisavó, sabe? Eu conseguiria... Aí foi onde que ela entendeu.
Ela mesma, por si só, ela falou assim, nossa, eu estou repetindo sem saber o padrão das mulheres da minha família. Olha que legal. Viu? Essa que Né? eu queria, o ponto que eu gostei muito de poder entender. Queria entender não quero entender não. Mas de poder trazer à tona esse tipo de... Agora você de já argumento. sabe Já como sabe. funciona, não tem eu já nem tô, o que dizer. Depois você me passa por escrito. Então, Mas ele Já não que tá eu não nem pre- vendo, então tem que ser áudio. Tem que ser eu não áudio. preciso, eu tenho já uma experiência muito positiva na minha casa, então já tá tudo bem. Ó, então tá tudo- Simone, referência positiva em casa, hein, Simone? Tudo bem resolvido, então tá... Isso. Então, Se aí, a pessoa se não fala isso, o que acontece, né? tá vendo? Então, quando ela percebeu, aí sim ela conseguiu fazer todo outro movimento. Aí ela falou assim, tá, então agora o que eu preciso saber, já que eu fiz isso? Né? Eu falei assim, o auto-perdão, honrar a sua ancestralidade, você tem que honrar. Honra aí toda a sua família. Né? E assim, quando você vai honrar aí a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó e dizer, olha, eu sei o que vocês passaram, eu entendo perfeitamente, né? E eu estou aqui porque foi através aí de vocês. Mas agora eu necessito viver a minha vida, o meu relacionamento. E eu quero que vocês vivam esse relacionamento junto comigo. É esse movimento, né? Não é separar. Ai, nossa, ela teve, minha avó, minha mãe, teve tudo relacionamento ruim, então longe de mim, Deus me livre. Não. Através de você, elas vão experienciar algo incrível. Né? Então, quando eu me coloco nessa posição, tudo flui, os caminhos se abrem. E eu entro no fluxo aí do universo. Porque eu aceito, eu entendo, eu perdoo e eu solto. Né? Eu me torno uma mulher mais leve, mais livre. Né? O autoconhecimento nos traz isso. E é isso, é estar conectada aí com a nossa essência feminina. É através aí desse autoconhecimento. E isso não só dentro dos relacionamentos. É dentro, que eu falo muito dos 5 pilares, né? Que é o profissional, financeiro, saúde, espiritual e o relacionamento. A mulher, eu vejo a mulher como um todo, tá? É muito comum hoje nós termos perfis falando sobre energia feminina e energia masculina dentro dos relacionamentos. Só que a Paula começou a perceber um movimento vai muito mais além disso do que um relacionamento. Porque tem muitas mulheres querendo salvar, né, o seu namorado, o seu marido, até o ficante, né, não entende qual o papel de cada um desses, porque cada um tem um papel dentro do relacionamento aí da mulher. Querendo salvar, só que assim, e ela? Por que eu não começo primeiramente, eu me salvar? Por que eu não olho para as minhas dores? Para os meus traumas, as minhas crenças? Né? Por que eu falo isso, eu tenho o dedo podre? Por que eu vivo sempre no negativo na minha vida financeira? Por que no meu trabalho eu sempre estou emburrada? Eu sempre estou, tendo problemas, eu sempre estou em conflito no meu trabalho? Por que eu tenho conflito também? Porque a gente fala relacionamento, imaginamos só o companheiro. Mas por que eu tenho conflito com as pessoas também em minha volta? Eu com os meus filhos, eu com os meus colegas, eu com o meu restante da minha família. Será que o problema está em todos ou será que está em mim? Muito interessante isso. Né? Mas você imagina a proporção disso, porque assim, se a gente for olhar para um todo, quando a gente fala disso, as pessoas, o todo, desconhecem quando a gente vem falar dessa essência ou dessa força feminina e masculina, que nós, como seres humanos, não importa. Eu sendo uma mulher, eu possuo uma energia masculina dentro de mim e uma feminina. Que a gente às vezes dá uma asa a mais para um e para outro. Se você pudesse falar para quem está te vendo agora, como que elas podem identificar que elas estão em equilíbrio com essas energias? Porque eu posso citar um exemplo que a gente falou da outra vez. Eu tinha muita força masculina. Então eu passei uma vida exercendo o meu papel de Fabi e de um homem. E aí é onde a gente entra na questão de salvar o relacionamento, só que o problema era eu. E aí vem a pergunta que você fez, veio do meu passado. Eu espelhei, por exemplo, na minha mãe, só que minha mãe espelhou em quem? Aí, eu já entendi a minha história, mas como que a gente pode explicar isso para eles? Tá, bom, primeiramente, deixa eu só explicar aqui uma coisinha aqui sobre essa questão da energia feminina e energia masculina. Homens e mulheres têm as duas energias.
É opção sexual? Não, não tem nada a ver com a opção sexual, tá? Porque tem homens héteros que está com a energia feminina tão aflorada que tem mulheres que ficam naquela dúvida assim, nossa, será que ele é hétero? Será que ele é homem? Faço isso direto. Será que ele é homossexual? Justamente já por causa disso. Então, assim, não é a E opção. não interfere na sexualidade. Não dele. interfere Não. na sexualidade, tá? Então, assim, homens e mulheres têm. Mas a energia primária da mulher é a energia feminina. E a energia primária do homem é a energia masculina, tá? O masculino, o que é? É a ação. Isso daqui que nós estamos fazendo aqui agora é uma ação. Então, a representação daqui agora é a energia masculina. Por quê? Porque nós estamos aqui trabalhando, nós estamos falando aqui num caso, né? Para passar aí a propaganda e tudo, para passar aí para as pessoas. Então, a representação aqui é masculina. Quando eu olho assim para a Fabi, né, que hoje ela tá toda maquiada no Brasil, olha, ela né, tá linda, linda aqui, representação feminina, Hoje, Tá. Jesus, hoje. né, que ela tá aqui usando aqui acessórios, né, tudo, representação aqui feminina. Tudo que nós possamos imaginar tem a representação feminina, a energia feminina e a energia masculina. Como assim, Paula? Temos na comida, temos Nas empresas. Nas finanças. São Paulo é energia masculina pura, São Paulo. É onde que tá rodando aí o dinheiro, onde é a máquina de fazer o dinheiro é aqui em São Paulo, né? Então Carrega o Brasil, né? então Em bom a- sentido, gente, sim, pelo amor de é Deus. ação, então assim, é expansão, a energia masculina é expansão, é o sol, né? Vamos fazer, vamos lutar. Por isso que quem vai pra guerra é os homens, porque é a questão da guerra, é a luta, vamos pra cima, né? Agora, a energia feminina, o que que é? Vamos pra Gramado. Representação total da energia feminina. É a delicadeza, é o nutrir, é se reconectar com o Criador de tudo o que é olhar para si, é a noite, é o recolhimento, é a doçura, né? A energia feminina. Então, o que está acontecendo hoje no século XXI, principalmente, né, agora, com as mulheres? Com essa questão de trabalhar, ser mãe, ser dona de casa, elas estão vivendo praticamente as 24 horas na energia masculina. E isso está acontecendo o que com elas? Elas estão ficando cada vez mais nervosas, irritadas, depressivas, frustradas, decepcionadas, sem esperança, angustiada. Elas Quanto mais vivem energia assim, masculina para a mulher, mais trauma, mais dificuldade traz. mais Sim. dificuldade Quanto traz. mais ela vive essa energia, mais difícil. E isso também tem a ver também até com questão biológica também, porque assim, homens e mulheres têm testosterona e progesterona. O que acontece quando a mulher, quando ela fica muito na energia masculina? A testosterona dela começa a subir muito. Por isso que ela fica muito irritada. Aí ela sente mais cólica, ela sente muito mais dor no corpo, porque uma coisa vai interferindo a outra. Não é só na questão energética, é a questão física também. O homem dá desafio na mão do homem. Quanto mais desafio o homem tiver, melhor para ele. A Ai, testosterona Jesus, dele sobe e ele se sente bem. Nossa, A progesterona consigo, para a né? mulher, então, ajuda. Ajuda muito. Se eu comprar uma seringa de progesterona, eu posso deixar em casa? Vai ajudar? Não é bem assim. Tá precisando, assim. Já é uma grana, hein, mano? Já é fazer o mundo melhor. Brincadeira. Não, sim. Então, assim, para o homem, quanto mais desafio o homem tem, por que que tem até a questão patriarcal que todo mundo fala, que reclama, ai, por que que é só homem, só homem, só homem? Mas se você for ver, isso tá no instinto mesmo do homem. Imagina você administrando uma empresa com 2.000, 3.000 colaboradores dentro. É ação pura. Então, assim, para o homem, ele tem muita facilidade em relação a isso. A mesma coisa também é a Bolsa de Valores. Por que tem mais homens lá dentro da Bolsa de Valores? A pressão, a todo pressão, porque o homem precisa disso, dessa pressão. Quando a mulher começa a entrar nessa vertente de pressão, de subir lugares e querer ir, tá certo, nessa divisão de espaço, existe o lado biológico, Sim. psicológico, né, tudo que você está me contando aí, que não é uma falta de capacidade, Não. é uma coisa
dela já, uma coisa da mulher, que Já é ela, da mulher. a ação, tem muita mulher que se dá muito bem com a ação, quer dizer, aí que a gente tem que entender, né? Com essa força masculina, se tá superior também, mas ninguém sabe lá dentro, a primeiro momento, a máscara que coloca é uma, né? E é verdade, se você parar para analisar, não é que a gente está querendo falar de feminismo, não, nada. A mulher, quando vem com essa questão do feminismo, que entra, eu acho que extrapola um pouco essa parte biológica, física, essa coisa que... E aí dá uma complicação com a questão da feminilidade, com a questão da força feminina. De conquistar as É, coisas. eu quero conquistar, mas sabe, ao mesmo tempo eu quero ser conquistada, né? É alguma coisa mais ou menos isso também, Então, né? e assim, e quando a mulher também ela entra nesse padrão, né, da energia masculina, é porque ela tá com o feminino dela ferido. E muitas vezes aí a gente volta lá novamente, né? Por isso que é muito importante essa questão de resolver essa questão espiritual, energético com os pais. Porque muitas vezes o que aconteceu lá dentro de casa? O pai, às vezes não era um mau pai, porque a gente já imagina logo, nossa, o pai era ruim, não. Mas assim, o pai ele ficava o tempo todo fora trabalhando. A interpretação E a, dela, né? então, É, o e a significado mulher que em casa, né, em casa cuidando ali dos filhos. Aí a menina já tem aquele negócio do quê? Nossa, a menina é mais apegada ao pai, né, a menina. Isso é verdade? É verdade, porque a mulher, ela quer, é o herói. É justamente, primeiro amor, é o né? primeiro amor, é o herói, é o espelho, é o primeiro contato com o sexo oposto que a mulher, ela tem. Então, por isso, os opostos, né, se atraem. É uma experiência que eu tenho, assim, tenho minhas filhas, tenho minha gatinha, porque já são mulheradas. São apaixonadas, então, por mim. Essa casa é cheia de mulher, né? Só mulher, né? Só mulher. Graças a Deus. Então, só que quando eu falo esses opostos se demais, né? atraem, eu tô falando nessa questão da energia, tá? Assim, vamos deixar assim bem claro, da energia. Sim. Entendeu? Então, por quê? Porque o homem tem a energia masculina, a mulher tem a energia feminina, mesmo sendo pai e filha. Então, quer dizer, é duas forças opostas que estão ali se atraindo. Só que o que acontece? Ela quer chamar a atenção desse pai. E como que ela vai chamar a atenção desse pai? Sendo o melhor possível naquilo que ele é. Então, quer dizer, se o pai, suponhamos, ele é um empresário, você começa até a reparar nas brincadeiras dela. Ela vai querer trabalhar como empresária, né, com o pai. E ela começa a afastar a mãe. Ela começa a olhar com a mãe de um olhar assim, tipo, eu não quero ser igual você. Eu quero ser, sabe, a mulher, porque eu quero chamar a atenção do meu pai. Ela tem consciência disso? Não. Não. Ela faz tudo O inconscientemente. instinto dela, né? O instinto. Então, nós temos mulheres hoje que são casadas, solteiras, que são mães, que não são mães, que às vezes está com uma vida financeiramente bem, profissionalmente bem, tá às vezes dentro do relacionamento, estar bem, aí fala assim, mas eu não sei, eu sinto um vazio aqui dentro de mim, uma angústia aqui dentro. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Quantas mulheres hoje não falam isso? Nossa, parece que está faltando algo. Aí não precisa nem conversar muito tempo. Você só faz as perguntas-chave certas para essa mulher, aí eu já percebo. Como é que foi o seu relacionamento com a sua mãe? Qual era a visão que você tinha? Sua mãe trabalhava fora? Ficava dentro de casa? Cuidava de você? Você tem o seu momento? Aí ela para e diz, não, mas como assim meu momento? Sim, aquele momento de ouvir uma música mais relaxante, de você, na hora de tomar seu banho, você prestar atenção no seu corpo, de você fazer uma dança, um yoga, de você preparar uma comida. Não, imagina, não tenho tempo para nada disso, não. Né? Pelo contrário, eu até sento e eu fico pensando, nossa, eu tenho que ver o WhatsApp da escola do meu filho, nossa, eu tenho que marcar a consulta do meu marido, nossa, eu tenho roupa para colocar para lavar. Tem mulheres que elas pegam uma xícara de café, elas param, elas nem tomam, vai ver o café já até esfriou, porque a cabeça dela tá lá trabalhando. Aí quando a gente puxa dentro das deusas gregas, né, que é a deusa Atena, a guerreira, literalmente ela pega a espada e ela sai guerreando com todo mundo, porque eu tenho que fazer porque eu sou mulher e a sociedade está me cobrando que eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa dona de casa, uma boa rainha, porque eu sou a rainha aí de tudo. Nesse momento ela é Atenas. É Atena, né, que é a deusa e guerreira, porque todas as 7 deusas têm o seu lado sombra e o seu lado luz.
Né, tem. Então, assim, nós mulheres precisamos dessa ação para conquistar os nossos objetivos na vida profissional? Sim. Para cuidar dos nossos filhos, da casa? Necessitamos. Nós precisamos dessa energia. Só que eu tenho que dançar entre as energias. Né? Então, durante o dia, eu vou estar na energia masculina, na energia feminina, energia masculina. Eu, Paula, quando eu percebo que eu estou ficando muito, muito agitada, o que eu faço? Eu pego o meu celular, coloco o meu fone de ouvido, eu vou ouvir a minha playlist. Né, com as Essa minhas é a sua músicas. estratégia. A minha estratégia. Muitas vezes eu estou até na Todo rua. mundo tem uma, tá vendo? Né? Muitas vezes eu estou na rua, eu vou e coloco. Eu tenho aquele meu momento, as meninas que me seguem já sabem, eu tenho o meu momento que eu vou lá tomar meu café da tarde. Ah, eu vou tomar meu café da tarde só porque eu tô tomando meu café da tarde? É aquele momento que quando eu tô esperando, eu tô ouvindo a minha música. Se preparando, né? Vamos voltar aqui, vamos nos conectar com a energia feminina, com a minha essência e feminina, porque tem muitas mulheres que acham o quê? Ai, mas Paula, eu não tenho tempo de fazer meditação, eu não tenho tempo para isso. Eu falei, mas quem disse que você precisa parar 5 minutos para poder ficar fazendo tudo isso? É dentro do seu dia a dia que você vai colocando aí as coisas. Então, por isso que a importância também de você ter uma rotina bem elaborada, de você chegar no domingo, o que eu vou fazer durante a semana? Distribuir a sua rotina. E para quem é mamães aí, que tem os filhos, principalmente filhos pequenos, essa rotina ela tem que ser muito mais rigorosa. O homem também, ele entra também nessa rotina também. Afinal de contas, ela não casou sozinha e também, né, Toda a não participação fez dele, a né? participação. Tem aquela história também de que eu não vou fazer mais nada, eu vou cuidar dos filhos, né? Muitas mulheres, isso é cultural, né? Agora um pouco menos, mas eu parei com tudo para cuidar dos filhos, né? Isso é muito comum. Você escuta muito isso das pessoas que se anulam Sim. pelo outro? Não é errado. O que acontece aí? Tá? Porque a mulher não trabalhar e ficar em casa para cuidar dos filhos, isso é energia feminina pura. 100%. Isso. O que acontece? Como é que está o alinhamento dela nesse casamento? Quem é esse homem que está ao lado dela? Existe a valorização disso por ele, né? Também. E assim, e a sociedade, quando vê uma mulher, né, que ela resolveu sair do trabalho, deixar a sua vida profissional de lado para cuidar dos filhos, hoje essa mulher era criticada. Essa mulher, ela Quero é entender muito um pouco criticada. mais. Ó. A gente entende, tem toda a noção disso, mas para quem está escutando agora, que passa por essa dificuldade. Muitas mulheres nesse momento se sentem frustradas, entram em depressão, entram em crise de pânico, de ansiedade, porque elas optaram Por ser mãe. por ser mãe. Mães. E o que significa verdadeiramente ser mãe, tá? Não vou entrar nessa vertente, mas muitas mulheres hoje que estão assistindo o nosso programa, que estão buscando esse entendimento, que o tema é para isso mesmo, né? A gente recebe nos nossos espaços, a gente recebe essas mulheres que estão ali desorientadas, que não sabem por que está com a depressão, não sabem por que está vivendo aquele momento. Muitas mães causam situações absurdas e até de suicídio e tudo mais, é verdade. Sim. E destroem famílias até pelo fato de não conseguirem se conectar, talvez, com essa questão dela de feminina, da força, né? Feminina. E ela deixar... deve ser um conflito terrível, né? Porque quando você vê, e a gente já estou te falando isso de experiências que a gente viveu, e viveu assim, de estar falando com pessoas assim, que eu tinha tudo. Eu podia ser isso, eu podia ser aquilo. A minha própria mãe era super inteligente, super preparada, abriu mão da vida dela e ela não, como é que eu vou te dizer, ela não entendeu verdadeiramente o ato, esse sentido, porque ela né? sempre ficou com a intenção de que se eu, né? Claro que foi um casamento complicado também, meu pai também teve um relacionamento. E hoje ela está com Alzheimer, né? Então minha mãe está com Alzheimer e tal, chegou a esse ponto, mas ela sempre foi uma mulher muito ativa, foi uma grande mãe, é uma grande mãe mesmo do jeito que ela está hoje, e por sinal quando vamos visitar eu sou dos únicos que ela lembra, então, né, eu marquei mesmo. Né? E assim, é uma questão muito importante de falar, que muitas mães nesse momento agora estão passando por essa dificuldade de ter que ser mãe e pai, ter que ser mãe, mas não conseguir ser mãe porque não tem... Porque eu acho que nesse ponto, então, olha que interessante, quando eu assumo a maternidade, eu vou cuidar dos meus filhos, eu tenho que ter apoio.
Sim. Eu não vou chegar lá Tem em muito casa, apoio. então como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu não pago aluguel, se eu não pago a conta, se eu quero comprar uma roupa para mim, eu preciso do outro. É uma coisa muito forte, Muito né? forte. Eu acho que essa relação, para dar muito certo, eu acho que existe uma vertente que a gente levantando agora, da dualidade da coisa, né? O passo para essa feminilidade, para essa parte feminina, para ela dar muito certo, se a gente parar para pensar no caso da mãe, tem que ter uma sintonia muito grande com o outro. Vocês têm que ter, pra gente, aí vem, cara, vai lá pra outra coisa, casou por acaso, ou casou porque ficou grávido. Eu acho que tem que ser a base disso, tem que ter tanta mudança no sentido de que, como existem mães que são casadas com mães, com mulheres, que têm dividem as suas funções, uma assume isso, eu não estou falando só do fato normal. Eu acho que todo relacionamento... Todo relacionamento, independente do sexo, vai ter a energia feminina. O que eu vou e a energia fazer, masculina. como também tem homem que assume o lado da mãe, que assume o lado da casa, de cuidar da casa, eu vou cuidar da casa, cuidar das crianças, e você vai. O que significa isso para você? Que mudança de valor, inversão de valores, o que significa isso para você? Qual que é a tua... Porque é isso que a gente vive muito também. Muito também. Muito. Porque assim, dentro do estudo da antropologia, tem o estudo da evolução da humanidade. Então, assim, realmente hoje nunca vai ser igual que foi lá no passado, atrás. né? Lá atrás. Né? Nós já passamos por 21 séculos. Quantas coisas aí aconteceu que foram distorcidas, né? Também dentro aí do estudo aí da humanidade também. Só que o que acontece? A mulher, desde que o mundo é mundo, os tempos é tempo, né? Isso fala lá no livro de Gênesis, né? Que a mulher, ela vai ser mãe, vai cuidar dos seus filhos, né? E o homem que vai sustentar a casa. Então isso já é bíblico. Então isso foi passando de geração em geração. Era uma cultura lá de trás que vinha, né? Isso. Então isso está o quê? Por mais que passou 21 séculos depois, por mais que teve todas as revoluções da humanidade, isso está no inconsciente coletivo das pessoas. Ancestralidade pura, né? Isso, pura. Então, por mais que eu quero entrar na modernização, mas o inconsciente não permite. É como se eu tivesse ali no meu conflito. Então, muitas mulheres hoje que são mães, que eu já ouvi várias, até as meninas que trabalham comigo, sabe? Eu amo o meu filho, mas se hoje eu pudesse, eu não teria tido filhos. É o que eu mais ouço hoje na boca das mulheres. Que é uma dualidade muito louca. Muito grande, porque muitas estão ali trabalhando, os seus filhos estão em casa, aí elas estão ali trabalhando ali e fica ali naquele sofrimento. Nossa, e assim, e eu presenciei isso, várias meninas que trabalham comigo lá no hospital, de não participar da festinha do filho, de não levar o filho, sabe, a filha no balé, no futebol, é a mãe que acaba tendo essa posição, né? A avó que acaba tendo essa posição. Ou o marido. O marido também não ajuda também, muitas vezes. Ou quando ele ajuda... E a mulher carrega essa culpa. Então, assim, quando a mulher... Mesmo quando o marido ajuda, transporta um pouco de culpa. Transporta, porque, assim, por estar no inconsciente coletivo das pessoas, que a mulher, que ela é mãe, que é a dona de casa, que ela tem que prover a casa, né? Cuidar da casa, porque já é do papel dela, da energia feminina. O nutrir, né? O cuidar. É acolher. Então, assim, ela sente no íntimo dela que ela não está acolhendo os filhos, por mais que ela sabe que necessita trabalhar, né? Então, muitas vezes ela se vê ali sozinha. E por mais que ela tenha um bom relacionamento com o marido, que o marido assume esse papel, né, de mãe em casa e ela que vai para fora, ela se sente culpada, porque querendo ou não, inverteu o fator aí, né? Por mais que ela quisesse, inconsciente. por mais que ela tenha a opção, que ela queira, lá no fundo mesmo, ainda tem essa parada da ancestralidade mesmo, daquela coisa da... Isso. Eu queria estar em casa com meus filhos, mas ao mesmo tempo eu amo fazer o que eu faço. É muito louco. É muito difícil, é muito complicado a escolha realmente da mulher nessa questão da vida profissional, a ser mãe, né, ser do lar também. É muito difícil para ela, porque ela se culpa muito, porque a sociedade impõe isso. E sabe o que é o mais complicado nisso tudo? Quem cobra isso são outras mulheres. Não são os homens que cobram isso dela. É outra mulher, interessantíssimo né? falar isso. É outra mulheres que chegam assim para essas mulheres e falam assim: nossa, você trabalha o tempo todo, não acompanha o seu filho. Ou então, se a mulher ela resolve ficar com os seus filhos, ela, nossa, mas e a sua vida profissional, como é que fica? Então, quer dizer,
são mulheres cobrando outras mulheres o tempo todo. Né? Então, assim, em vez das mulheres serem mais empatas umas com as outras, né, e entender umas as outras, não. Porque, assim, a dor, ela é muito relativo. A vivência de cada um é muito relativo. Então, assim, eu vou dizer uma experiência minha, que já aconteceu. Eu não tenho filhos. E uma vez, uma amiga minha, ela falou assim, eu fui lá na tal loja para comprar uma roupa para mim, mas eu acabei comprando a roupa para o meu filho. Aí eu só falei assim, mas você precisa olhar para você, você não pode deixar de comprar roupa para você, porque essa já é a terceira vez que eu tô ouvindo você falar isso, que vai num lugar para comprar roupa para você e compra pro seu filho. E ela simplesmente, ela virou para mim, você fala isso porque você não é mãe. Pronto. Só que assim, ela não sabe. Eu sou solteira, realmente. Foi uma opção de eu não ter filho até hoje, devido à minha situação de vida, com o que eu vivi. Também porque também não tinha com quem deixar essa criança. E também eu não encontrei um parceiro ideal também para mim ter um filho. Eu sempre fui muito consciente em relação a isso. Porque isso sempre foi muito importante para mim. Quem é o homem que vai ser o pai dos meus filhos? Qual é a ética dele? Qual a índole dele? Qual o caráter dele? Ele vai ser provedor? Mesmo se aconteça de ter uma separação entre nós dois, mas como que vai ser a presença dele com o meu filho? Nossa, isso é perfeito. Eu acho que essa situação seria uma utopia, né? Uma realidade total. Acho que o que deveria acontecer com todo mundo, né? Todos deviam ter esse raciocínio, mas não existe essa possibilidade, né? Por isso que a gente tem tanto conflito, tanta divergência nesse sentido. A família fica meio pesada nessa situação, né? Então, aí eu só virei pra ela e só falei assim, olha, eu gosto muito de você. Só que assim, você não sabe a minha dor quando eu deito a minha cabeça no meu travesseiro e eu saber que ainda não constituía a minha família. Porque é um dos meus valores, é a família. Aí ela parou, sabe? Aí depois eu saí de perto. Aí depois ela veio conversar comigo, ela falou, Paula, desculpa, não era isso. Eu falei, então... Eu falei, fui grossa com você em algum momento, eu só falei que você também precisava olhar pra você. Porque, afinal de contas, se a mãe não olha pra si, como é que eu vou cuidar do meu filho? Sim. Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar da minha vida financeira, né, as mulheres que trabalham, e aí, como é que eu vou estar bem pra cuidar do meu filho? Um exemplo muito claro do avião, né? O avião tá lá no primeiro carro e as máscaras, pra quem que você vai dar a primeira máscara? Né, então, Se é uma criança, uma adolescente, pra quem que é a primeira máscara? a primeira máscara. Se não for pra você, E muitas vezes... se você for dar pro outro, é aquela história. Se você, caiu a máscara, é sua. É você sua. precisa estar bem, porque você vai cuidar desse e daquele. Se você quiser ajudar aquele primeiro, você vai se destruir, né? Isso. Então, uma questão da força feminina, né, que a gente está falando, a sensação, a mulher, no geral, a necessidade de ser mãe, ela é latente, a necessidade de ser pai, né? Mas a necessidade de ser mãe, que é muito mais complexo do que o cara ser pai, né? Eu sou pai, eu sei. Como que é isso diante dessa questão, dessa força feminina aí? Isso é latente? Isso aí ela traz com essa vontade? Traz, porque assim, fisiologicamente, o corpo da mulher já foi preparado para isso, né? Fisiologicamente, biologicamente, a mulher tem o corpo preparado para isso. Mentalmente ela aceita isso? Né? Só que tem mulheres que realmente ela abre a boca e ela fala assim, não quero ser mãe, e está tudo bem. Porque o cuidar necessariamente não precisa gerar uma vida, né? Porque tem muitas pessoas que também ela confunde em relação a isso, né? Que acha que ser mulher 100%, vou ser uma mulher plena 100% a partir do momento que eu gerei uma vida. Só que não, porque é aquilo que eu falo, né? Porque tá no inconsciente coletivo que a mulher, ela foi feita, programada para isso, ser mãe e esposa e ser do lar. Eu quero te perguntar, diante de você mesmo, você falou, eu quero jogar para você, né? Aí ela falou para você que comprou a roupa e tal, e falou, aí você falou para ela, você não sabe a hora que eu deito. O deito na hora quando eu penso. Você tem essa dor, você tem essa vontade. Sim, eu tenho essa minha Como muita tem vontade. mulheres que não têm vontade e deitam e dormem dormindo. Deito e dorme normal, mas você, na tranquilo. questão de não ter opção, porque você está racional diante dos traços que você quer, você sabe que você pode
ter a possibilidade de não ter filhos. De não ter filhos. De não casar. De não casar. Mas é uma opção que você está bem resolvida? É uma opção que eu estou bem resolvida. Tanto E que você vai deitar no travesseiro e não vai sofrer? eu não vou ficar sofrendo e chorando, porque quando, inclusive agora no ano que vem, eu vou retirar o meu DIU. Eu vou retirar. Né? Então a gente coloca o DIU vivo. Tenho. Se liga. Não, vamos ver se o que vai acontecer. Vamos ver. Mas sempre tem um amigo colorido. Você já está aí nas avaliações. Né? Amizade colorida. Então, assim, quando eu cheguei no meu ginecologista 5 anos atrás, ele falou assim, Paula, você sabe qual é a sua idade? Você tem os seus óvulos congelados? Eu falei, não. Você sabe muito bem que conforme o tempo vai passando, o que pode acontecer, né, nessa questão biológica. Aí eu falei assim, então, doutor, mas a questão é que assim, eu não tenho perfil para ser mãe, não tenho vontade de ser mãe, eu também não quero mais ser mãe. Até aí, nessas alturas do campeonato, isso já ficou muito mais tranquilo comigo. Aí depois eu parei, né, expliquei tudo para ele só me ouvindo. Eu falei, doutor, mas é o seguinte... Se eu chegar lá com meus 40 e 45 anos e de repente eu não conseguir ficar grávida, eu adoto um, simples assim. Eu já vou querer um grande, nada de bebê. Aquilo que eu já pego na mão, eu já saio andando. Como que é essa questão então? Olha só, já entra outra questão. Outra questão. Ó, você com a força feminina, com a história de não ser mãe, e aí num certo momento na sua vida, você fala, eu vou adotar. Você está resgatando algo que você deixou para trás? Algo que eu deixei para trás. Tanto que a frase dele, que ele acabou comentando comigo, ele falou assim, ele parou, ele falou assim, você é muito mais mãe do que muitas mães que geram vida nos seus úteros. Ele falou assim, eu moro no condomínio que tem pessoas financeiramente muito melhores que eu. E já saio do Promater com uma babá do lado que não olha nem na cara do filho. E eu sei porque são pacientes minhas. Ele falou assim, você chegou aqui entrando falando que não queria ser mãe, mas você reparou que você já traçou toda a sua vida? Sim. Até aí eu não tinha parado para pensar em relação a isso. Ele falou assim, você tá com a sua vida toda planejada. Você viu o que você falou para mim? Ele falou assim, parabéns, porque você não tem noção, né, espiritual. Até ele falou isso para mim. Nunca imaginei que fosse ouvir isso da boca assim de um médico, meu ginecologista, né, e tudo. Ele falou assim, espiritual, você não tem noção o poder disso. Né, porque tem até as mulheres que são tentantes, né, que fala que essas mulheres que ficam tentando, que passam todo um processo de FIV, né, e tudo mais, fala que são mães muito especiais, né, porque elas foram atrás disso, elas se prepararam, sabe, para isso. Como é que é esse reflexo para essa mãe, para essa mulher? Como é que você entende na força feminina de novo aí? Que ela nasceu biologicamente, fisicamente, mentalmente para ser, e ela não pode ser. Como é que você trata isso com essas pessoas? Para muitas mulheres é bem difícil, porque elas acreditam que para ser mulher 100% elas têm que gerar a vida, que o útero delas foram preparados para isso. Para ser mulher 100% tem que ser mãe. Tem que ser mãe. Para muitas mulheres tem esse pensamento. Eu só vou ser mulher, realmente, eu vou me suprir, vou estar plena quando eu gerar uma vida. E como tratar essa... Olha, é difícil, né? Como tratar essa mulher? Como fazer com que ela aceite essa situação, tendo as vertentes que ela pode adotar, pode ser o que lá, mas ela ir contra tudo que ela é naturalmente, né? Como é que se trata quando você confronta com isso? É um trabalho nada fácil, né? Desfazer essa ideia que ela tem, ressignificar essa ideia, né? De que ela pode ser mãe, que ela, antes de ser mãe, ela já é uma mulher 100% completa. Né? Que não é ser mãe é um detalhe, um plus a mais. Então, necessariamente, ela não precisa gerar no útero dela para ser mãe. Né? Aí entra essa questão, né, espiritual das tentantes. Né? Tem todo um trabalho em cima, que tem mulheres especializadas que trabalham, né, com isso, né, com mulheres que são tentantes, porque entra também toda essa carga espiritual, energética, de mostrar para elas que sim, elas mesmo adotando ou elas tentando, né, o FIV, elas podem ser mãe, porque assim, a questão do FIV é o seguinte, como que elas recebem durante o tratamento, né? Elas recebem doses altíssimas de hormônio. Se ela não tiver um acompanhamento psicológico,
elas literalmente, elas ficam totalmente desequilibradas. Tem até casamentos que se acabam por causa disso. Ela acaba sendo, olha que interessante, tá bom? Para que as pessoas entendam, né? Que eu conheço casos e casos, ela tentou, ela se preparou, ela medicou, ela fez e não deu certo. É um risco que ela correu. Vamos supor, eu preciso tratar de uma situação física e ter umas drogas que vão me ajudar. E eu vou bombar com essas drogas e tal, e não deu certo. O meu organismo vai sofrer as consequências de eu ter encarado essa situação. Né? Como que essa mãe... Olha como fica mais louco, mais né? louco ainda, é bem complicado. Quando essa mãe que... usando toda essa força dela, e ela tentou... Eu estou te trazendo uma analogia aqui, até para a questão do nosso trabalho social, questão do suicídio. Sim. Né? A questão da tentativa de suicídio, do desejo de suicídio, do cara que consegue, do cara que tenta e vai lá na beira e não consegue. E não consegue. No meu caso não foi físico, eu não tive nenhuma sequela física. Mas muitas pessoas que tentaram se enforcar, têm problemas até hoje, pessoas que se cortaram, pessoas que se mutilaram, pessoas que tomaram altas doses de medicamento e estão aí com a mente, sabe? Então, olha que analogia, né? Nós estamos falando de vida e de morte. Estamos falando aqui de vida e de não vida, né? Porque é muito tênue, né? Essa um linha, caminho, muito... Porque assim, nossa, eu tentei de tudo, eu tomei doses altíssimas de hormônio, e eu não consegui. E se não falha minha memória, acho que a mulher ela pode tentar 3 vezes. Ela não pode ficar tentando. Tem uns casos que as mulheres, elas tentam mais, muito mais, só que não pode, porque o próprio organismo não resiste, não aguenta. Essa mulher, nesse momento, que tenta, ela pode trazer a culpa que ela não é fértil. Sim. Ou vamos supor, o marido tal, que acompanha, mas acho que deve ter outro tipo de tratamento, ele também não é. E olha que interessante falar espiritualmente. Como pode, que é radical, né? Aquela mulher religiosa que segue as doutrinas, quer ter filho e o marido não pode. Aí ela vai ter que ter muito louco, né? É muito louco. Você vê que cada situação aqui, né? Essa força feminina dela é capaz de romper essa doutrina que ela tem que seguir? Sim. Ou essa força feminina vai falar, não, fica na boa aí que não dá. Olha que interessante. Quando a mulher, ela quer, não importa se ela quer ser mãe, se ela quer ser... Não interessa. Sim. Quando a mulher, ela realmente quer, ela decide, e se o cara não quer ter filhos... Ela termina o relacionamento assim em 2 tempos. Ela pode ter casado na igreja, de véu, grinalda, ela vai atrás do objetivo dela. Essas crenças limitantes que levam a isso, eu conheço vários casos, a gente vai em vários lugares, a gente sabe aquela mulher que eu quero ser mãe, mas eu não posso. Não pode. E eu já vi histórias de mulheres que não foram. Porque por mais que elas tinham vontade, são vários relatos de algumas chegaram até o suicídio. Porque o desejo é tanto... Mas a crença limitante dela é tão maior? É tão maior, assim, porque aí ela entra num conflito muito grande com ela e essa dor aumenta demais dentro dela. Porque ela vai entrar numa parada totalmente culpa do outro, não é minha, mas eu não posso. Então, assim, aí ela fica nessa Como dor tão grande. Isso? Tão grande. Então, é onde entra na pergunta que eu queria fazer pra gente finalizar, porque temos 5 minutos conforme o Ian. Que bom, Ian. Quando a gente entra, a gente vai falar aí de energia, de vibração, Sim. de espiritualidade. Quando eu sou, entrando no que ele disse, né, da espiritualidade, eu tenho. Então, se eu sou completa como mulher, eu posso gerar e ter o meu filho. Como que é isso pra você dentro do que você faz? Pra que a gente possa trazer, porque isso entra no trabalhar de uma vibração positiva, de uma energia positiva, de fé. E tem a reprogramação emocional e quando entra a hipnose. Justamente por isso. Ou quando entra a hipnose mental. Quando entra a hipnose, porque não a hipnose com o outro fazendo, né, mas a auto-hipnose.
né? Porque Sugestão. a sugestão, né? Porque assim, muitas vezes... Sugestionável mesmo. Isso, porque muitas vezes tem mulheres que faz todos os exames, está tudo ok, o homem também faz todos os exames, também está ok, mas o que está acontecendo que esse casal não está engravidando? Às vezes a mulher tá lá cuidando da mãe e o pai cuidando do pai. Do pai. Né? Aí quando a gente vai ver, puxar, né? Ou é uma mulher que cuidou muito do irmão, porque o pai e a mãe saiu para trabalhar, então quer dizer, ela já ocupou uma O instinto função. materno dela É, já foi. o instinto materno dela já ocupou. A energia foi canalizada de forma diferente. Diferente. Assim. Então ela tem que fazer toda uma ressignificação para limpar esse campo energético para ela poder conseguir ser mãe. Então, assim, é claro, tem casos e organizar casos, o sistema né? familiar também, Tem um sistema né? familiar. Então, a gente está falando aqui de uma mulher que não tem nada, que está saudável. Né? Então, aí a gente vai e trabalha aí esse campo. Aí também tem a mulher também que, às vezes, faz o exame, tem problemas de saúde. Aí vai trabalhar o quê? Os dois em conjunto. Você vai trabalhar, olha, você vai lá, vai fazer o seu tratamento, só que também vamos entrar aqui também, porque a gente você vai trabalhar o seu lado físico e o seu lado também energético, também espiritual. Tá? Então, assim, nada é solto, né? Tudo é um complemento. E o homem também, ele participa também. Não é só Existe uma a causa. mulher, né? Essa questão de dualidade, mas a questão de saudável Isso. e a crença limitante forte, a hipnose, a ressignificação, é um assunto tão complexo, né? É muito complexo. Porque você pode até quebrar esse paradigma dela, essa doutrina dela, e ela vai acabar mudando a vida dela, porque ela vai abrir mão daquela crença, porque ela tem que abrir mão daquela crença, se Construir, separar, é se necessário. e se reconstruir. E reconstruir. É um processo que não só para a mulher, acho que para o ser humano todo, quando ele agride mesmo aquela coisa que está formada, que na verdade não é, mas está aquele muro ali para ultrapassar, que é a questão da crença. Da crença. E tem determinados, se for entrar nível religião, né, assim, nessa questão assim, tem umas religiões que são mais difíceis de trabalhar para ressignificar, né, essas Aí é que é o crenças. ponto, né? Esse que é o Principalmente, ponto. Esse é o ponto. assim, principalmente os evangélicos. Exatamente. Dependendo da doutrina evangélica, E algumas é doutrinas muito são um pouco difícil. mais radicais ainda. Mais né? radicais. Muito Paulo, rígidas. Deixa eu te perguntar, por mais que a gente falou toda a questão das energias, a gente falou bastante sobre a energia feminina aqui. Por exemplo, para o homem que está escutando ali do lado de lá, né? Nós estamos falando de mãe, né? Tá anotando um monte de coisa Tá lá. anotando um monte de coisa ali para Isso tem uma, tratar melhor a ali a... gente vai ter uma postelinha de Sim. Para tratar melhor a esposa, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, para o homem também se identificar com a energia feminina, porque a gente sabe que a energia ela é feminina e masculina. Tem que haver um equilíbrio, né? Você consegue identificar... O que você daria como dica também, só pra gente finalizar um pouco Quando do o homem, assunto? quando o homem ele usa a Até se energia embaralhou, feminina, gente. né? Hã? Até se embaralhou. Então, se Não, é embaralhou. pra, Não, assim, eu entendi, pra eu identificar um homem, pra Faz ele muito ser sentido, sim. equilibrado, né? Porque às vezes por eu ser homem, eu só extravaso minha energia masculina, mas eu tenho que ter o equilíbrio. Um homem equilibrado, entendeu? Pra saber lidar com qualquer situação, que não é só com a esposa, mas é com a situação da vida. Nessa Quando- pergunta, olha só, ele precisa desse equilíbrio? Precisa, necessita. Olha é que muito legal. importante. Ah, não preciso disso. Que ó, Precisa. não, Não, homem né? fala Precisa, isso, É, não, né? não foi- O não, homem fala Fala isso. isso, o cara fala assim, não, não. Porque assim, eu não o sei. homem, ele é o provedor da casa. O homem é aquele que mata e morre pela sua família. Esse quando tem a sua psique saudável, tá? Mas qual é o momento que ele demonstra essa energia feminina? Quando ele percebe a fragilidade da sua esposa. Às vezes ela tá passando por alguma enfermidade, ou então os filhos, ele vai lá e vai ajudando, vai acolhendo. Então esse é o momento que ele demonstra aí a energia feminina. Porque tem homens, quantas mulheres... Né, Bernardo? Lembrei agora de você. Às vezes gostaria de ganhar um botão de rosa e esse homem nunca fez isso na vida. Você lembrou dele da Rosa. Da rosa. Não, Nunca Ele é fez isso. Ele é mau. gentleman, né, gente? Tem homens que nunca fez isso com a sua, sabe, às vezes fez lá no início do namoro, mas depois nunca mais na vida fez Tem mulher isso. que não gosta de receber flores. Não é que Eu não não gosta. Fala assim, fala. É, Eu não gosto de flores. não é porque ela tá na energia masculina dela. Por isso que ela fala, ai, flores, nossa, imagina. Então, quer dizer, ela tá
repulsando, ela tá repelindo, porque é algo feminino. As flores são uma representação de flor? feminina. Não gosto de receber rosas. Não, flores, Né? flores. Flores sim. Sim. Então, assim, é uma representação Tá vendo? feminina, né? As flores, Flor, as flores. Então, tem mulheres que falam isso, nossa, eu nunca ganhei um botão de rosa do meu marido, do meu namorado. Por quê? Quando o homem ele faz esse movimento, ele tá usando o quê? A energia feminina dele. Né? O fator dele Ser lá... gentil, ser carinhoso. Ser gentil, Flores, carinhoso. chocolate. Ser Carregar a norte. bolsa bolsa da dá pra mulher, Isso, né? carregar a bolsa. Lavar a louça. Lavá-lo, ajudar. Ser Eu sou um lorde, ajudar em né? casa. Um totalmente lorde. feminino nesse ponto. Né? Assim, ajudar ali. Só que também, o mais importante também, quando o homem ele ajuda nos afazeres dentro de casa. Às vezes o homem, ele não vai lavar a louça ali 100%. Mulheres, pelo amor de Deus, aceitem. Que dói mesmo. Muito Entendeu? bom! Aceitem. Eu sou Isso super- pertence à Parabéns. energia feminina, é o receber. Aceitem. Então receba o que o seu companheiro está fazendo. Tudo bem se depois de é o madrugada ela receber. relavar, mas Sim. na hora Como você tem o fala que ditado na aí que minha mãe hora sempre dizia, cavalo dado não se olha os dentes. Aceita, do jeito que tá. Aceita. Exato. Da Não, mesma eu sei forma, eu sou, essa parada aí de lavar, não sou muito bom não. De lavar eu já... é porque você não tá nem vendo, né? Não, não tô nem vendo. Tinha uma propaganda que falava uma gotinha de detergente lava tudo. Eu já achava que lavava a louça toda, então uma gotinha, então... A gente dá Então, umas mancadas, então, né? assim, aí só para uma coisa bem importante, né, por causa do tempo que está finalizando. A energia feminina, a energia masculina, então vai muito do quê? Do comportamento. Porque tem muitas mulheres que olham assim, acham que colocar anel, fazer maquiagem, estar de salto, está na energia feminina. Só que isso é o quê? Uma representação externa. Tá, A um energia personagem. feminina vem do que? Do interno. Então, muitas vezes ela está ali, basiquinha ali, mas você olha assim, aquela mulher quando ela entra assim, ela causa o quê? Um impacto, que todo mundo fica assim, olhando para ela e fala assim, nossa, mas o que tem essa mulher? Né? O que acontece? O que ela tem? Por quê? Porque é algo que transborda dentro de si, tá? Que transborda aí dentro de si. Então, assim, por isso que é muito importante. Então, tem muitas mulheres que começam, por exemplo, fazer o skincare, arrumar mais o cabelo, colocar flores dentro de casa. Aí, 2 semanas depois, aí para de fazer tudo isso. Por quê? Porque ela tá cheia de traumas, crenças, ela realmente não está conectada com a sua essência feminina, na energia, ela não entendeu, né, o que é polaridade, porque o assunto é muito longo, né, aí a gente entra na polaridade invertida, tem o ânimas e ânimos, né, então é assunto que vai Pra alguns muito podcasts, longo. né? 30 dias. Eu acho que a gente... Muito eu acho Uma que- reprogramação de 21 dias aqui. Reclamação, Quando a, Entendeu? gente, né? quando a gente começa, e nessa vertente agora, que já estamos terminando, do podcast com nova cara, um novo desafio, as coisas todas novas que estão acontecendo, né? Bernardo, Fabiana, vai tomar conta aí dessas agendas e tudo mais, de preparar. Eu acho que a gente tem que começar, né, Fabi, a ter alguns podcasts, eles não podem terminar simplesmente, porque muita coisa fica no ar, né? Fica, Pra gente muita começar, porque a gente coisa. está com você aqui hoje, tal, aí no outro vai estar um outro assunto, e pô, mas quando você voltar, mas sabe, então a gente vai, eu acho que a gente tem que exercitar isso mesmo, de então, pensar na sim. qualidade do que a gente está fazendo, porque eu, de verdade, assim, eu estou muito feliz com você, muito feliz com esse podcast aqui, a quantidade de informação que a gente está levando, e mesmo levando essa informação, a gente ainda fala do que é o fundamental desse trabalho aqui, né? Nós não somos um podcast escola ou entretenimento, né? O nosso trabalho é com pessoas com depressão, ansiedade, pânico, e se encaixa em toda a situação. Quantas pessoas que você veio aqui ensinar e falar, e ensinou mesmo, passam por processos tão depressivos que podem levar você a processos de depressão terríveis e até suicídio, pelo fato de não entender que você tem que despertar a sua Energia feminina. a sua energia feminina, não só no caso daquela mulher, da mãe e tudo mais que a gente conversou aqui, do homem também, que não consegue se entender e preconceituar muita coisa, né? Então, o assunto que foi o seu assunto para nós, maravilhoso, e tem que ser muito mais, porque se encaixa naqueles que nem sabem que estão no processo. Então, porque assim, a energia feminina e masculina ela é tão importante que até na vida profissional nós podemos utilizar da energia feminina e masculina como intencional, como que eu vou usar a minha imagem
para abordar uma outra pessoa. Tem um caso, né, que eu ouvi agora esses dias, uma mulher que ela trabalha numa empresa, junto com o marido dela, atende muito homens, mas ela sempre muito feminina, sabe? Cabelos ondulados, tem todo um porquê. Vestido mais florido. Ela falou assim que ela não era levada a sério, né, com isso. Aí ela fez um curso, né, de autoimagem, estilo. Aí ela aprendeu que, então tá, peraí, as roupas com as linhas mais retas, o cabelo um pouco mais liso, mais ou menos assim, as joias que eu vou usar, então vai ser uma representação masculina. Então os homens tava na frente dela, tava vendo que era uma mulher, né, tava vendo que era uma mulher, e eles pararam para ouvir. Então, quer dizer, quando eu sei o que é energia feminina e masculina, até nas roupas que tem essa representação, eu consigo sair muito melhor na minha vida profissional do que aquela que eu não sei. Olha que interessante, né? o exemplo prático. Eu trabalhava como diretor comercial, então eu estudei muito gestão de pessoas, psicologia, um monte de trabalho que nas minhas outras gestões que não fazem parte do meu trabalho hoje, que estão quietinhas ali. E em um certo momento, no atendimento ao cliente, quando você vai atender um casal, é sempre colocado nos treinamentos que você percebe a força feminina, mas para que quem está ali naquela compra é a mulher. E você tem que dar mais atenção para as informações para ela, mas ser muito sutil. Eu não posso estar com a Fabiana e ele comprando um carro e ficar só olhando para ela e tal, o Brasil, entende? Não, tem que trazer ele, mas que ele venha comigo sabendo que quem manda é ela. Entendeu, na verdade, né? E nesses atendimentos, e é verdade, nesse atendimento, quando você passa o respeito para aquela mulher que foi ver um carro que é totalmente da força masculina lá do carro, daquela coisa toda, e você traz essa pessoa com essa energia, você troca essa energia com ela, era outro nome, mas o resultado é muito maior. Sim. Porque você traz a força dela, na verdade, para acabar com o cara mesmo, né? Você junta ele e ela, você vai lá e você faz com que aquela venda seja, eu quero vender, então eu vou usar todas as minhas estratégias, como essa mulher queria atender e usou as estratégias. Quando a gente usa essa estratégia e faz com que o indivíduo entenda que o respeito por ela, quando ele vai falar de um freio ABS, que ela não sabe nem se tem, ou se é algum perfume, ela vai falar para ela fala com ela com muita propriedade. E ela se sente ali, olha, eu faço parte dessa compra, eu faço parte dessa escolha. Né? Isso que é interessante, essa troca. É muito interessante, né? Assim, o autoconhecimento é poder, eu sempre falo isso, o autoconhecimento é poder. Que já chegando também, né? Sim. Por mais que ela esteja com um homem. São casos e casos. Tem a mulher que chega dominando, aí já tá mais fácil, só faz o cheque, é outra história. Mas tem a maioria dos casos, essa força que a Fabiana está falando hoje é muito mais evidente. Um pouco atrás, não. Um pouco atrás a mulher era... O cara comprava o carro, a frase é essa, vou falar com a minha mulher. Isso é clássico. Tá lá, fez tudo. Legal, meu irmão, você assina hoje. Legal, mas eu vou falar com a minha mulher. Aí quando ele vem com a mulher, a venda está mais fácil. Então, por quê? Por que ele faz isso? Porque ele está usando a energia feminina dele. Né? Então, assim, é a energia feminina, é o companheirismo. Ele não é uma pessoa egoísta. A decisão dele fica ligada. Até a brincadeira, sua mulher que manda em vocês, quantas vezes já ouviu falar isso? Isso, muitas vezes, mas o respeito. É o respeito. PM, né? O respeito que o cara tem, né? A minha mulher... que ela tá ali, não é que ela vai decidir, mas eu preciso que ela fale sim. Esse é o tipo do casal que está alinhado. Assim, eu entendo que ela é minha companheira e nós os dois estamos andando juntos. Tanto que tem até essa coisa de pagar conta ou não pagar conta, né? Que é muita polêmica em relação a isso, né? E eu explico, né? Quando a pessoa é ficante, quando é namorado, o que tem que fazer, e quando é casado. Quando é casado, sim. Então, assim, se eu recebo 5 mil e ele recebe 10 mil, é 15 mil. Só que aí entra o quê? Num acordo. Né? Qual é o acordo que eu tenho quando eu estou noiva, que é decidido isso? Muitas vezes já começa lá no namoro. E quando coloca a aliança do noivado, já tem que estar muito bem alinhado isso. Essas coisas não se vê depois.
do casamento. É tudo antes. Então, por Quando isso que tá tem muito... noivado é que já está se preparando. Já está se preparando. Vamos construir. O noivado é para se preocupar qual vestido que vai usar, qual bolo que vai ser. O noivado é isso, entendeu? Antes disso, tudo isso, que o casal que já tem que começar a se preocupar para conhecer o outro. Tanto que às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, quando tá ficando, joga o lenço. Observa mais, ouve mais o que o outro está dizendo, né? Como assim, Paulo? Esse jogar o lenço? Joga uma verde para colher uma mamadura, faça uma pergunta. E você com a sua família, como é que você é? Deixa o cara falar. Sabe, e você no seu trabalho? Olha o Instagram, vê o que ele tá fazendo, como que é o Instagram dele. Hoje você tem essa possibilidade. Hoje tem essa possibilidade. Aí você falar isso pra mim, não. Você vê o cara, sabe, tá rodeado com um monte de mulher, cerveja, não sei o quê. É óbvio que esse homem não vai mudar pós-casamento, porque a mulher tem essa ilusão que o homem vai mudar pós-casamento. Ninguém muda pós-casamento, nem o homem, nem a mulher. Então, a mulher saber quais as suas qualidades, os seus valores, é muito importante. Quais os meus valores que eu não abro mão, né? Então, assim, quer ver, igual eu vou dar o meu exemplo em relação ao filho, que até hoje eu não tive filho, porque é o meu valor de ter um homem X, né? Com as suas éticas, que é provedor para com a criança. É o meu valor, eu não vou abrir mão disso. E eu tive oportunidade com pessoas que tinham grana, que poderia estar pagando muito bem, obrigado, uma pensão para o meu filho, mas eu sabia que não era uma pessoa que estava alinhada aí com os meus valores. Não era o pai, era o banco. Então, não estava alinhada aí com os meus valores. Então, tem muitas mulheres hoje também que estão no casamento complicado, com medo de ficar sozinha, porque tá vendo todas as amigas casando, né? As primas casou, as amigas casou, e fica, nossa, eu vou ficar pra titia, e acaba também pegando a primeira pessoa que vê pela frente. Por quê? Porque não ouviu, não observou quem é esse cara, né? Em relação, né, a tudo. Eu vou ter que terminar de verdade, porque explodiu o tempo. Nossa. Nós temos outras atividades que já não Parte sei no como é que vai meio, chegar. Ian. Faz parte 1, parte 2. E aí, Ian, obrigado. Paula, quero te agradecer muito. Realmente a gente estourou o tempo, mas foi muito proveitoso. Muito obrigado pela tua presença aqui. Fabi, Bernardo, nem preciso falar. Que continuemos com esse trabalho. O seu trabalho é maravilhoso, é muito importante. Depois vocês vão fazer um manual para vender o manual e ganhar uma grana. Manual da mulher. Precisamos terminar o programa agora. E tem alguma consideração final? Alguma coisa que vocês queiram falar? Para vocês não esquecerem de copiar o link e compartilhar, Telegram, grupo de WhatsApp, Facebook. Gente, eu faço isso. Espalha para todo mundo, para as boto amigas. Lá no Face, no Instagram. Para as amigas, para as outras mulheres. Como meu amigo falou aqui, o manual da mulher, aí os homens vão achar que é a lâmpada de Aladim, né? Então, o manual da mulher. Eu acho que vai ser. Brincadeira. Eles são tão engraçadinhos. Brincadeira. Pra me pirraçar. Agradecer muito mais uma vez ao Rodrigo Descartáveis, distribuidor. Rodrigo, obrigado. Mais um programa que vem, graças à tua ajuda também. Agradecer ao Rodrigão também, que é da Reação, Mávila, Washington, todos que nos ajudam aí. A Simone que está lá atrás, o Ian, o Marcelinho, o Héctor que está chegando, nossa nova casa, que é na Rua Cantagalo 753. Entra no site do GapDep, que vai ter lá um lançamento, vai ter foto, vai ter tudo lá. E a gente está terminando esse trabalho hoje. E mais uma vez agradecer a presença de todos, principalmente de toda a energia positiva que rolou aqui, que conduziu esse trabalho a chegar até onde chegou. E a gente termina com a nossa oração. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Cidade Pânico. Valeu, www.gapdep.com.br.